Olá, pessoal! Vamos então para a nossa resolução de exercícios sobre funções. Questão 6. Represente no plano cartesiano os pares ordenados 3 e 4, 4 e 3, menos 3 e menos 3 e 4 e 4. Então, primeiro nós fazemos a representação do nosso plano cartesiano e na sequência vamos marcar os pontos 3 para x e 4 para y. Depois, 4 para x e 3 para y. Lembrando que são diferentes, né? O primeiro valor sempre é a abscissa, é o valor de x, e o segundo sempre é a ordenada, ou seja, o valor de y. Nosso terceiro ponto, menos 3 e menos 3. Negativo para os dois valores, está lá no terceiro quadrante. E o último, 4 para x e 4 para y. Então, está aqui novamente no primeiro quadrante. Questão 7. Determine os valores de x e y para que se verifique a igualdade. 5 menos 2x na abscissa, 0 na ordenada, no segundo ponto. Menos 3 na abscissa e 2y menos 12 na ordenada. Lembrando, então, que dois pontos são iguais quando eles possuem mesma abscissa e mesma ordenada. Então, vamos igualar primeiro a abscissa. 5 menos 2x, que é igual a menos 3. Pego o 5, que é positivo, e passo negativo. Então, eu fico com menos 2x igual a menos 8. Multiplicamos por menos 1, por conta desse sinal de negativo no termo x. Então, eu fico com 2x igual a 8. Passo o 2 dividindo, então, x é igual a 4. Agora, vamos para a igualdade da ordenada. 0 e 3y menos 12. Então, 3y menos 12 tem que ser igual a 0. Passo o 12 somando, então 3y é igual a 12. E passo o 3 dividindo. Y é igual a 12 dividido por 3, que é 4. Questão 9. Para uma certa espécie de grilo, o número n, que representa os cricrilados por minuto, dependem da temperatura ambiente T. Uma boa aproximação para essa relação é dada pela lei de Dober, expressa na fórmula n igual a 7 vezes T menos 30, com T em graus Celsius. Um desses grilos fez sua morada no quarto de um vestibulando às vésperas de suas provas. Com o intuito de diminuir o incômodo causado pelo barulho do inseto, o vestibulando ligou o condicionador de ar, baixando a temperatura do quarto para 15 graus Celsius, o que reduziu pela metade o número de cricrilados por minuto. Assim, a temperatura em graus Celsius no momento em que o condicionador de ar for ligado era aproximadamente de... Bom, nós sabemos que ele ligou o ar em 15 graus Celsius, ok? Então, primeiro, vamos substituir esse 15 na nossa temperatura T. Então, eu pego a fórmula e no lugar do T, nós colocamos 15. Então, 7 vezes 15 é 105 e 105 menos 30 é 75. Ou seja, a frequência do ciclado do grilo a 15 graus Celsius é de 75 cricrilados por minuto. Bom, só que ele disse que isso foi após a redução pela metade. Então, significa que antes o grilo tinha uma frequência de 150 cricrilados por minuto. Ok? Então, vamos descobrir qual era a temperatura quando o grilo tinha esse valor de 150. Então, agora nós vamos trocar. Colocaremos o 150 no lugar do n. Então, 150, que é igual a 7t menos 30. Passo 30 para o outro lado somando, porque ele estava diminuindo. Então, 150 mais 30 é 180. E pego o 7 que está multiplicando e passo dividindo. 180 dividido por 7, aproximadamente 25,7. E a alternativa correta é a alternativa D, 26. Questão 6. Sendo A 2 e 5 e o conjunto B 1, 3 e 4, determine, na letra A, os produtos cartesianos de A por B e de B por A. Então, vamos lá. Primeiro, A por B. Nós pegamos cada elemento do conjunto A e combinamos com cada elemento do conjunto B. Então, eu fico com 2 e 1, 2 e 3, 2 e 4. Aí, mudo para o 5. 5 e 1, 5, 3 e 5 e 4. Agora, no produto cartesiano de B para A, a gente faz o contrário. A gente pega elementos de B e forma com um parzinho em A. Então, eu fico com
1 e 2, 1 e 5. Percebam que eu começo com o B. Depois, 3 e 2, 3 e 5. E por último, 4 e 2 e 4 e 5. Na letra B, a relação R, formada por elementos x e y pertencentes ao produto cartesiano A por B, em que y é igual a x menos 1, ok? Apresente o resultado na forma de listagem, num diagrama de flechas e no plano cartesiano. E verifique se R é uma função. Então, vamos lá. A minha relação ela é dada por y igual a x menos 1. O x ele precisa sair do conjunto A. Então, eu tenho dois possíveis valores para x, 2 e 5. Então, eu vou resolver. Quando o x vale 2, eu fico com 2 menos 1, que dá 1. E quando o x vale 5, eu fico com 5 menos 1, que dá 4. Ou seja, nós temos dois pares ordenados. O x2, que deu y1, e o x5, que teve como resultado y4. Então, essa é a minha relação R. Agora, eu vou fazer o diagrama de flechas. Então, olha só. No conjunto A, eu coloquei os elementos 2 e 5. No conjunto B, eu coloquei 1, 3 e 4 e fiz a flechinha ligando o 2 no 1 e o 5 no 4. Por último, o plano cartesiano. Desenho meu plano cartesiano e marco esses dois pontos. 2 para x e 1 para y, e depois 5 para x e 4 para y. E para fechar, nós temos uma pergunta, que é verificar se R é uma função. R é uma função, conforme pode ser visto no diagrama de flechas. Cada elemento do conjunto A tem um correspondente no conjunto B, e esse correspondente é único. Portanto, R pode ser considerado uma função. Questão 8. Uma função tem como lei de formação a fórmula g de x igual a x ao quadrado, com x sendo um valor real. Determine, letra A, g de menos 2. Então, basta a gente substituir o menos 2 no lugar do x. Então, a g de menos 2 é menos 2 ao quadrado, que é 4. Na letra B, a g de menos 1. O processo é o mesmo. Substitua o menos 1 no lugar do x. Então, eu fico que a g de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é 1. G de 0 é igual a 0 ao quadrado, que é 0. G de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é 1. E a g de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é 4 também. E a nossa última questão. Para determinado produto, o número de unidades vendidas está relacionado com a quantia gasta em propaganda, de modo que, para x milhares de reais investidos em propaganda, a receita R é dada por R de x igual a 50 menos 50 sobre x mais 5, milhares de reais. Pode-se dizer, então, que a receita, ainda que nenhuma quantia seja investida em propaganda, será igual a... Então, o x indica milhares de reais investidos em propaganda. Neste caso, ele disse que nada foi investido. Então, o meu x vai ter valor 0. Então, eu vou pegar a minha função e no lugar de x eu vou substituir o 0. Então, eu vou calcular R0, que é igual a 50 menos 50 sobre 0 mais 5. 0 mais 5 é 5. 50 dividido por 5 dá 10. E 50 menos 10, 40. Ou seja, 40 milhares de reais, que é equivalente à alternativa A, 40 mil reais.